Glórias a Deus. Quero desejar um dia abençoado, um dia agraciado, debaixo da paz, da misericórdia do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quero agradecer ao Senhor por mais um dia, pela minha vida, pela vida dos meus irmãos e de toda a humanidade. Que o Senhor Jesus nos abençoe ricamente e poderosamente do alto da cabeça à planta dos pés. A palavra está em Marcos capítulo 9, de verso 1 em diante, onde fala que Jesus estava com uma multidão e ali o Senhor estava finalizando o evangelho e o Senhor continuou falando a eles, dizendo assim, que eles não iam passar de uma vida para outra antes que eles não visse a glória do Senhor se manifestando nas suas vidas. E assim o Senhor prosseguiu, falando com eles que as promessas do Senhor iriam se manifestar de uma forma sobrenatural entre aqueles povos onde estavam clamando e pedindo misericórdia ao nosso Deus Todo-Poderoso. Por quê? Porque eles, mesmo vendo as promessas que nosso Senhor Jesus Cristo fazia entre eles, eles ainda tinham dúvida que ele era o Messias. E o Senhor finalizou dizendo estas palavras para os seus, onde ele estava levando o Evangelho. E finalizando aquele Evangelho, ele prosseguiu e convidou 3 discípulos, Tiago, João e Pedro, e foi para o cume da montanha. E o intuito do Senhor era levar eles para ter um privado com eles, para que eles vissem a glória do Senhor se manifestando e dali eles acreditassem, não só eles acreditassem, como eles também vissem a manifestação do Senhor, a voz do Senhor Deus Todo-Poderoso, falando para que eles acreditassem no que Jesus estava falando, porque ali ele era o Filho amado, que eles acreditassem. Jesus tinha tudo para levar toda a multidão, mas, meus irmãos, a palavra-chave aqui desta palavra é: se o Senhor tivesse de levar a multidão para esse privado, para esse particular, para essa intimidade, o Senhor levaria. Mas tem algumas coisas na vida do Senhor, nas nossas vidas, que é a gente e o Senhor, aonde Ele não quer dividir aquela glória com ninguém. Tem as pessoas certas, tem a pessoa indicada, a pessoa certa para receber essa dádiva, para receber esta glória, porque a intimidade com o Senhor é muito pessoal. A gente, todos aqueles filhos que têm uma intimidade com o Senhor, que o Senhor nos mostra, nos dá uma visão, ou que fala algo muito no nosso privado, no nosso íntimo, é porque o Senhor tem que ser só com a gente e dali a gente não tem que revelar a ninguém até que se cumpra, aquele propósito, ou venha se manifestar as bênçãos do Senhor em nossas vidas. É para a gente se manter em silêncio, é para a gente ficar quietinhos, sem falar nada a ninguém, porque o Senhor, enquanto não se cumpre aquela promessa nas nossas vidas, o Senhor só conta aquele do propósito. Então assim o Senhor fez. O Senhor havia terminado de pregar a palavra, o evangelho a uma multidão. Mas ali ele prosseguiu só com 3 discipulados, que foi Pedro, Tiago e João, para ver a manifesta do Senhor Deus Todo-Poderoso na vida de Cristo, para que eles vissem e acreditassem que ali era o Filho amado que Deus tinha enviado para levar as boas novas.
E dali o Senhor pediu para que eles não falassem nada para ninguém. Chegando lá no monte, quando o Senhor estava em particular com seu pai, apareceu Elias e Moisés. E ali Pedro achou que poderia construir uma tenda naquele local, porque ela estava tão bom, a glória do Senhor estava, aquele movimento do Senhor estava tão bom na vida deles, ali naquele momento que ele pediu para que conversou entre eles, Pedro, né? Pedro foi o primeiro a falar que ali ele poderia construir uma tenda, uma para Moisés, uma para Elias e outra para o Senhor, e eles ali ficarem. Só que, quando eles estavam conversando, veio uma nuvem do Deus Todo-Poderoso, dizendo que eles acreditassem em tudo que Jesus estivesse falando na terra entre eles, porque ali era o Filho amado dele, e que eles acreditassem. E ali Jesus pediu, a nuvem indo, a voz indo embora, e ficou só eles. E ali Jesus retornou com os seus. E ele também pediu para que eles não comentassem nada para com ninguém. Então, é o que eu disse, meus irmãos, que tem algo nas nossas vidas que o Senhor não quer que a gente divida com ninguém. Tem glória do Senhor, que é especificamente particular da gente com o Senhor, onde ninguém pode saber daquela dádiva, daquela glória. O Senhor nos mostra, o Senhor nos fala com a gente. Nada chega na nossa vida sem que o Senhor não nos prepare antes. Há um preparado Senhor em nossas vidas. Ele só pede para que a gente fique em silêncio, para que o mover do mundo espiritual e também do mundo natural não venha atrapalhar os manifestos do Senhor. Porque Deus é poderoso. Quando Ele tem de fazer, Ele faz, independente de qualquer coisa. Mas se a gente pode não falar nada, para que aquelas bênçãos não fiquem retidas ou não demore de se manifestar no plano natural, é melhor que a gente fique em silêncio, sejamos obedientes ao Senhor. Amém? Vou ler o capítulo, o versículo que o Senhor, onde o Senhor leva os seus para estar lá no monte com ele, e diz assim: 6 dias depois, Jesus levou Pedro, Tiago e João para o cume de um monte. Ninguém mais estava ali. De repente, o seu rosto começou a brilhar com glória. Glórias a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E a sua roupa se tornou branca e resplandecia muito mais glória do que qualquer processo terreno poderia jamais branqueá-la. Então, apareceram Elias e Moisés e começaram a falar com Jesus. Mestre, isso é maravilhoso, exclamou Pedro. Vamos fazer aqui 3 abrigos, um para o Senhor, um para Moisés e outro para Elias. E ele disse, isso só para falar, porque não sabia o que dizia, pois estavam todos apavorados de ver a glória do Senhor se manifestando. Foi o que eu falei, o Senhor, quando tem de mostrar sua glória, é particular, é para poucos ou para ninguém. São os escolhidos, são Jesus poderia levar toda a multidão, mas ele não levou. Ele escolheu só dos 3 para ver esta glória. E eles ficaram apavorados, admirados e apavorados. E o clima estava tão bom, meus irmãos, estava tão bom que eles não queriam sair dali. Pedro já queria até construir 3 tendas para eles ficarem lá. Glórias a Deus. Mas quando ele ainda falava essas palavras, uma nuvem os cobriu e uma voz
vinda da nuvem, disse: Este é o meu filho amado, escutem o que ele diz. Foi aí que a voz se calou, a nuvem se passou e tudo ficou em silêncio. E Jesus pediu para que eles não comentassem com ninguém essa dádiva, essa glória, que essa glória só foi para eles. Mas o propósito de Deus levar eles para lá foi para que eles vissem o poder de Deus que estava sobre ele, o manifesto de Deus sobre a vida deles. E que o Senhor não tinha que provar, Jesus não tinha nada que provar a eles, mas para que eles sentissem um pouco daquela intimidade com o Senhor. E assim o Senhor fez, os levou para que eles estivessem pisando em terras firmes, sabendo do que queria, sabendo do que estavam fazendo, e porque eles acompanhavam Jesus, né? E Jesus fez essa dádiva e essa graça na vida deles. Amém? Vou orar para que esta palavra venha ficar alicerçada em nossos corações, nossos pensamentos, e para que a gente venha estar mais e mais e mais certa de que Jesus é o caminho, é a nossa salvação, é a nossa luz. Amém? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigada, Jesus, por esta palavra. Obrigada, Pai, por esta palavra. Obrigada, Senhor, por esse manifesto, Senhor. Oh, Senhor, esse seu manifestar entre nós. Oh, Pai, o mesmo Deus, o mesmo Pai, o mesmo Filho de antes é o Deus de hoje, Pai. E assim o Senhor nos fala que quando o Senhor quer falar conosco, o Senhor tem uma intimidade com a gente. Assim como o Senhor levou os seus discipulados para ver a glória do Senhor se manifestando, e assim eles ficaram assustados, ficaram apavorados, mas sentiram, Pai, também sentiram a sua glória, sentiram uma paz profunda, sentiram, Pai, tanta vontade de estar ali naquele momento, de não sair mais, que um dos seus discípulos pediu até para que construísse uma tenda, 3 tendas, mas que o momento e o clima estava bom, e eles viram esta glória se manifestando entre eles. E ali Jesus pediu para que eles não comentassem com ninguém. E assim é o Senhor quando quer falar no nosso privado, no nosso íntimo, quando quer, meu Pai, manifestar a sua glória, quando quer manifestar as suas promessas, quando quer se manifestar o seu propósito em nossas vidas, quando o Senhor começa a trabalhar em nossas vidas, o Senhor fala conosco no nosso privado, na nossa intimidade, mas também o Senhor pede para que a gente não fale com ninguém. Oh, que glória, que coisa linda, Jesus. Obrigada, Deus, obrigada por este momento, obrigada por esta palavra, obrigada por esse direcionamento. É momento da gente se calar e ver mais o trabalhar e o agir de Deus em nossas vidas. Meus irmãos, podem ter certeza, se vocês estão vendo na vida de vocês o Senhor calado, o Senhor em silêncio, não é que Ele não esteja trabalhando, Ele está trabalhando sim, é para que a glória dEle se manifeste em nossas vidas, para que a gente venha desfrutar das bênçãos e das maravilhas e da glória do Senhor. Glórias a Deus. Que o Senhor Jesus nos abençoe ricamente e poderosamente. Fiquem todos com Deus. Deus os abençoe.